Imagine se você precisasse entender profundamente cada uma das coisas que você utiliza no seu dia a dia. Será que você conseguiria realmente utilizar todas essas coisas? Será que você realmente conseguiria aprender tudo sobre todas as coisas para que você pudesse usufruir delas? Por exemplo, se você precisasse saber como ocorre todo o processo para fazer uma pedrinha de gelo. Será que você faria gelo? O que você precisa saber sobre fazer gelo? Você precisa saber que existe uma forma onde você coloca água e você precisa ter um freezer que esteja bem gelado. Colocar lá, esperar algumas horas para formar o seu gelo. Agora, se você precisasse saber toda a parte física e técnica de como fazer gelo, é muito provável que você nunca fizesse o gelo. O meu nome é Vivian e a minha função aqui nesse planeta e aqui nesse canal é simplificar as coisas para as pessoas. E isso surgiu como uma missão lá no final de 2017, quando já fazia em torno de 2 anos que eu estava estudando mecânica quântica, porque eu queria entender melhor como funcionava o universo para que eu pudesse utilizar isso na minha vida. Eu comecei lá com o material do professor Hélio Couto e comecei a estudar sobre isso porque eu queria fazer a ressonância harmônica. E para fazer a ressonância harmônica eu tinha que fazer lá centenas de horas de aula para que eu entendesse mecânica quântica para depois solicitar ali uma onda da ressonância harmônica. E eu fiz isso, estudei, pedi a minha primeira onda, tive uma certa melhora, só que eu não entendi nada, absolutamente nada daquela melhora que estava tendo. E 3 meses depois eu fui e pedi uma segunda onda. E essa segunda onda, ela me trouxe muitas coisas boas também, mas ela também bagunçou completamente a minha vida, me fez perder muitas coisas. E por que isso aconteceu? Durante vários anos eu fiquei me perguntando por que que isso tinha acontecido. E eu estudava mais, eu lia mais, eu procurava mais informações para tentar entender o porquê aquela ferramenta ou aquele entendimento sobre a mecânica quântica, ao invés de ter melhorado a maioria das coisas, tinha melhorado algumas coisas, mas outras tinham ficado completamente bagunçadas. Foi para simplificar essas informações que eu estava estudando ali, para trazer de uma forma mais fácil das pessoas entenderem, que eu comecei esse canal. E então, no decorrer desse tempo, eu percebi que realmente tudo aquilo que eu estava tentando fazer era tentar entender a mecânica de como fazer gelo. Eu estava tentando entender, estudar como andar de bicicleta. E na verdade, o como não importava tanto assim. É claro que é importante que a gente estude, que a gente busque compreender a profundidade das coisas. Mas também é importante que a gente busque executar. E foi só quando eu comecei a executar tudo aquilo que eu estava tentando aprender, mas não estava compreendendo. Aprender e compreender são coisas diferentes. Às vezes a gente está lendo uma frase, a gente entende o que está escrito ali naquela frase, só que a gente não consegue levar isso para um nível mais profundo de total compreensão. Eu sei que você disse essa frase, mas eu não compreendi o que você quis dizer com essa frase. E era assim que eu me sentia com a mecânica quântica. Então eu comecei a executar algumas transformações, algumas mudanças na minha vida, e foi a partir dessas mudanças, dessa execução, foi a partir de realmente trazer as coisas para a prática que eu consegui fazer as transformações que me trouxeram no momento que eu estou hoje. Eu, lá naquele tempo, no final de 2017, 2018, eu estava numa situação, principalmente financeira, muito difícil, de não ter realmente condições nem de comer direito. Eu trabalhava como Uber naquele tempo e o meu carro tinha quebrado. Eu morava com a minha irmã
e a gente tinha tido uma discussão e eu acabei saindo de casa, eu fiquei sem ter onde morar. Fui morar de favor na casa de um amigo. E sem ter condição nenhuma, sem ter nenhuma renda e com muita vontade de fazer algo que eu amasse, eu comecei a frequentar alguns lugares que trabalhavam com questões energéticas. Eu ia nesse local para receber reiki, na verdade, porque eu não estava muito bem. E então ali eu vi um curso que falava sobre apometria e eu não tinha a mínima ideia do que era isso. Nunca tinha procurado saber, porque também nunca tinha nem ouvido falar desse termo. E eu me interessei, não sei porquê, foi uma energia que me chamou para aquele cartaz e eu fui buscar informações para fazer. Também não tinha condições de fazer, acabei trocando com uma parente minha que precisava que digitasse algumas coisas no computador e ela pagou o curso em troca de eu fazer esse serviço para ela. E então eu fiz o curso de apometria e não entendi tanta coisa também. Era uma coisa bem introdutória e eu fiquei ali paralisada, sem saber o que eu ia fazer, dali por diante, como eu ia me sustentar. Se eu não tinha mais o meu carro, que estava quebrado, eu não tinha condições de consertar, se eu não tinha mais uma casa e eu estava sem rumo realmente, mas ao mesmo tempo com muita vontade de me encontrar. Então eu fui e comecei a conversar com pessoas e comentei que eu tinha feito esse curso e as pessoas começaram a se interessar pelo meu atendimento. Eu nunca tinha feito um atendimento, eu não sabia muito bem o que era aquilo na prática. E mais uma vez, como lá no tempo que eu estava estudando a mecânica quântica para fazer a ressonância harmônica, eu estava me atendo muito à teoria, que na verdade, se ficar só na teoria, não muda nada para você. Então, meio que no susto, as pessoas começaram a me pedir ajuda e eu falei, bom, eu vou tentar, eu vou começar a fazer. E no decorrer desse período que eu estava fazendo uma coisa que eu ainda não dominava completamente, foi ali que eu realmente aprendi a mecânica quântica, foi ali que eu realmente entendi como funcionava o universo, foi ali que eu realmente comecei a fazer a transformação da minha vida. E essa transformação, ela não aconteceu porque eu sabia tudo sobre mecânica quântica. Ela aconteceu porque eu estava vivendo, porque eu estava procurando vivenciar e aprender com o que eu estava vivenciando. E eu fui enxergando que as coisas eram muito mais simples do que aquilo que tinham me dito anteriormente. Na verdade, nós temos muito pouco tempo aqui nesse planeta. E como nós temos pouco tempo, se a gente quiser aprender profundamente todas as coisas, nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada. A gente vai passar a vida inteira se preparando. Eu conheço pessoas que têm calhamaços de diplomas e são pessoas que estão totalmente estagnadas. São pessoas que não conseguem sair do lugar, porque elas estão mais preocupadas em mostrar para os outros que elas têm um conhecimento, elas estão mais preocupadas em provar para a sociedade, através de pedaços de papel, coisas que elas não conseguem aplicar na prática. Então, eu, para simplificar tudo isso, resolvi buscar agir sobre aquelas coisas que estavam acontecendo. Então, as oportunidades que iam aparecendo para mim, eu ia agarrando, uma aqui e outra ali. E ao invés de ler um manual sobre como andar de bicicleta, eu resolvi que eu ia simplesmente subir na bicicleta e tentar andar. E sabendo mais ou menos o básico do que é andar de bicicleta, ou fazer qualquer outra coisa que você queira fazer na sua vida, sabendo o básico, você precisa executar isso, você precisa tentar, você precisa ir fazer. E foi isso que eu fiz. Eu tinha somente esse curso básico de apometria quando eu comecei. E
no momento das minhas práticas ali, buscando ajudar as pessoas, buscando fazer algo que realmente pudesse transformar a minha vida e a vida dos outros, eu fui aprendendo com o fazer e fui também recebendo mais informações através daquela atitude. Quando você está lendo um manual de qualquer programa, por exemplo, do computador, para você aprender a mexer, quando você for para a prática mesmo, você vai ver que muitas das coisas que estão escritas ali, você não vai utilizar, ou você nunca utilizou. Só que você ficar estudando coisas que talvez você não vá utilizar, às vezes pode ser um tempo que você vai perder, que é valioso. Porque hoje você pode estar com 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos, e para você estudar todas as coisas para que você possa começar a executá-las, você talvez não tenha tempo suficiente para viver a vida plena e feliz que você merece. Eu demorei 2 anos estudando mecânica quântica todos os dias e assim me esforçando muito para entender tudo aquilo. E muitas vezes eu falava, nossa, agora eu entendi. Aí eu assisti uma outra aula que eu falava, não, acho que eu não tinha entendido tão bem assim. Aí eu assisti outra aula e falava assim, nossa, realmente eu não entendi nada. Aí eu voltava a entender de novo, aí assistia outra coisa e falava, nossa, não entendi. Eu ficava nesse desgaste, brigando comigo mesma, brigando com a minha consciência, para tentar compreender uma coisa que não dá para compreender somente estudando. Você precisa vivenciar. É a mesma coisa que eu explicar para você o que é o amor. Se eu tentar te explicar o que é o amor, talvez você não vá compreender da mesma forma, porque talvez o amor seja outra coisa para você. Nós somos seres individuais, então fica muito difícil alguém definir algo que vem do interior, que vem do sentimento e não da matemática, né? Que não seja uma ciência exata para outra pessoa. Então eu entendi que haviam alguns pontos que podiam ser trabalhados e de forma que a pessoa não precisasse ter um conhecimento tão profundo. Imagine, para você compreender profundamente física quântica, você precisa de anos de faculdade. Não é só assistir vídeos na internet que vai fazer com que você compreenda isso. As pessoas que realmente são especialistas nessa área, elas levaram muito tempo e talvez você não tenha tido uma preparação prévia para isso, para você realmente entender todos aqueles termos principalmente. E aí você vai colocando um monte de informações que são muito complicadas porque você não teve uma preparação prévia para essas informações chegarem depois. Seria o mesmo que você tentar aprender um novo idioma, ou por exemplo aprender o português através da gramática. Se você tivesse lá com seus 2, 3 anos de idade, tido que aprender gramática para você poder aprender a falar, provavelmente você não falaria até hoje, com seus 30, 40, 50, 60 anos. Então, nós temos que primeiro praticar, a gente vai vendo o que está acontecendo ao nosso redor, a gente vai olhando os exemplos e a gente vai juntando um pouquinho de cada coisa que vai acontecendo ao nosso redor, para a gente ir formando as nossas opiniões, os nossos valores e o nosso entendimento, o nosso aprendizado. O aprendizado, ele vem da prática, ele não vem de simplesmente ler vários livros. Agora, quando você começa a executar isso na prática e depois você começa a colocar também a teoria ali, como você já viu aquilo acontecer, como você já viu que aquilo funciona realmente, fica muito mais fácil compreender. Assim como eu dou exemplos aqui, eu te dei o exemplo do gelo, que provavelmente, se você não tem um grande conhecimento aí de física, você não sabe explicar, né, na teoria o porquê que o gelo fica durinho quando você coloca ele no congelador, né? Você não vai saber os termos técnicos disso, mas você sabe que você coloca a água lá no congelador e ela vira gelo. E isso é suficiente para você conseguir essa facilidade de ter ali uma pedrinha de gelo para gerar o seu refresco, a sua bebida. Eu também já fui assim. Eu sempre queria me pautar pelas pessoas
que tinham mais conhecimento, por doutores, por alguém que tivesse uma figura, que fosse uma figura de autoridade, para que eu pudesse realmente confiar em alguma coisa. Mas não adianta uma figura de autoridade dizer algo para você e na prática você não conseguir encaixar isso dentro da sua vida e fazer isso realmente funcionar. Enquanto você estiver somente tentando entender as teorias e, sei lá, pedindo uma onda na ressonância harmônica, esperando que uma revolução vá acontecer na sua vida sem que você realmente haja para que essa revolução aconteça, não vai acontecer nada. Por mais que você ache que por você ter assistido muitos vídeos, estudado muito, lido livros que falam sobre as teorias da mecânica quântica, usado dentro da espiritualidade e tudo mais, na verdade, se você não está fazendo isso funcionar na prática, não importa o que você sabe, não importa você dizer para os outros que você estudou, que você leu, que você ouviu e que você venera todo esse conhecimento, se na prática você não consegue fazer isso realmente funcionar para a sua vida. Quando eu descobri que tinha um caminho mais prático, que ia fazer eu ter o resultado, eu comecei a seguir esse outro caminho e eu fui estudando com mais tranquilidade. Eu primeiro fui fazendo as coisas que eu devia fazer com mais simplicidade, sem ficar me atendo a essas teorias mais profundas. E eu fui executando as pequenas ações no dia a dia. Entenda que tudo aquilo que você vivenciar, tudo aquilo que você realmente fizer, vai ser muito mais fácil de você compreender do que aquilo que está na teoria dos livros. Vou dar mais um exemplo para ficar mais fácil ainda de você entender. Imagine que você nunca soube o que era um gelo. Você não tem ideia, isso nunca foi visto por você na sua vida. Se eu te desse um manual explicando por que o gelo congela e você não sabe nem o que é o gelo, o que você ia fazer com essa informação? Absolutamente nada. Provavelmente você continuaria não fazendo o gelo. Agora, se na prática você já foi lá, você sabe o que é a água, você sabe que ao colocar a água na forminha e colocar no congelador, ela congela, ela fica durinha, e depois eu fosse te explicar, olha, agora eu vou te explicar como isso acontece. Ficaria muito mais fácil de você compreender se eu tentasse te explicar a teoria, você entender isso na vida prática. Da mesma forma, quando eu falo de efeito Zenão, salto quântico, experimento da dupla fenda, quarks, nêutrons, prótons e todas essas coisas da física, se a pessoa nunca entendeu na prática o que é a física quântica, ela vai ter muito mais dificuldade de compreender essa teoria. E eu estou te dizendo tudo isso para que você compreenda que as coisas são mais simples do que você imagina. E elas precisam ser feitas na prática para que você consiga entender depois a teoria. E é claro que aqui nesse planeta isso sempre foi feito da forma contrária. Sempre você tem que ter a teoria, ter o entendimento das coisas profundas antes para depois você executar qualquer coisa. Mas como eu teria me tornado uma terapeuta se eu não tivesse ido para a prática? Se eu não tivesse ido executar alguma coisa? Eu tive um entendimento ali do básico, fazendo um curso de apometria, e fui para a prática. Eu fui lá ralar e fui ver como as coisas aconteciam. Da mesma forma, se você tem um emprego hoje, vamos supor que você é um bancário, que você trabalha no banco. Quando você estudou para estar lá executando aquela função, provavelmente as coisas foram totalmente diferentes do que aconteceu na prática. Quando você foi trabalhar, você percebeu que você talvez não sabia quase nada. E aí você foi aprendendo os procedimentos com alguém te ensinando ou vendo alguém fazer, e assim você foi ficando bom naquilo, na execução e não na teoria. E a mesma coisa com qualquer outra profissão que você exerça. Um corretor de imóveis, ele estudou para ser corretor de imóveis, ele estudou as leis, estudou tudo ali que ele precisa para poder fazer uma venda ou uma compra de um imóvel, mas ele só foi saber como ele utilizava, quando ele utilizava cada coisa, quando ele realmente
partiu para a prática. E para concluir, você não precisa saber toda a teoria da felicidade para você ser feliz. Você não precisa saber toda a teoria da física quântica para que a física quântica funcione para você. O que você realmente precisa saber é as coisas práticas que você pode executar pouco a pouco, todos os dias, e que podem parecer pouco, mas elas vão ir transformando você gradualmente. E depois, quando você tiver contato com a teoria, você vai entender onde cada coisa se encaixa. Mas o mais importante é que você estará de fato executando, fazendo, transformando aquilo na sua realidade. E ao transformar isso na realidade, a teoria vai ficar muito, muito, muito mais fácil de você compreender. E aqui nesse canal eu vou sempre passando um pouquinho da prática que você pode realizar dia a dia para ir melhorando a sua vida gradualmente. E se você quiser fazer isso com mais velocidade, você tem aqui embaixo os nossos contatos, o nosso site. Vocês podem entrar em contato com a gente para saber como acelerar ainda mais esse processo. E agora eu quero saber a opinião de vocês. E aí, isso faz sentido para você? Me conta aqui embaixo um pouquinho da sua trajetória. Também não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com outras pessoas para que todo mundo possa evoluir junto, tá certo? Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!